Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo dos horários que os irmãos estiverem vendo esse vídeo, né? Hoje nós vamos abordar um assunto que realmente está sendo necessário. Não é por causa dos dias atuais, não é por causa das coisas que vêm acontecendo, mas sim porque realmente é necessário, né? Tem muitos pregadores, anunciantes do Evangelho, pessoas que praticam uma boa exegese, uma boa hermenêutica, que muitas das vezes falam, entram no assunto, saem do assunto, entram no assunto, e eu acredito que algumas das vezes fica somente dentro dos templos. E as pessoas se comovem, as pessoas choram, as pessoas até se abraçam, apertam as mãos umas das outras, dizem palavras bonitas umas para as outras. Porém, no seu dia a dia, na prática, acontece um pouquinho diferente. É onde eu tenho o sentido de Deus, né? De estar falando um pouquinho, abordando sobre este assunto que eu vou estar dizendo agora. O tema é amor ao próximo. Nosso tema hoje é amor ao próximo. Nosso tema que vamos estar abordando, vamos falar um pouquinho, é sobre Jesus, seu ministério, né? O porquê Jesus ele enfatizava muito sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus ele falava muito sobre isso. E olha que era naquele tempo, 2000 anos atrás, né? Jesus já falava sobre isso. Jesus via a necessidade de enfatizar a palavra amor dentro de uma região onde o povo era completamente disperso. Hoje não é diferente, né? Os pregadores, as pessoas, né, mesmo que não sejam pregadores, pessoas de outro credo religioso, ensinam, passam adiante o amor incondicional, o amor entre as pessoas, a convivência entre duas pessoas, o amor familiar, família em si. As pessoas, nós vamos passando, né, as religiões vão passando de geração para geração e sempre enfatizando em questão a situação. Então, por isso, meu querido, minha querida, eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias em João, no capítulo 1 em diante, onde Deus ele apresenta o seu Filho através do profeta João, através do apóstolo João, através do apóstolo João. João ele é usado para ele estar comunicando no seu primeiro capítulo, falando sobre Jesus, o Messias, e ele apresenta Jesus de uma forma bem direta, né? Logo lá na criação, quando Deus começou a fazer as coisas, e ele apresenta Jesus como palavra, verbo no Antigo Testamento, no grego, e verbo significa palavra, até mesmo para a gente hoje o verbo também é uma palavra, né? No nosso português nós traduzimos dessa forma. Então, o próprio João ele deixou bem claro que no princípio o verbo ou a palavra estava com Deus. O verbo era Deus, ou seja, Jesus saiu da essência de Deus. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para cumprir uma missão que já estava sendo dita de geração para geração, de geração para geração, de geração para geração, através dos profetas, através dos patriarcas, através dos salmistas, enfim, ele já havia sido mencionado na Bíblia por diversas vezes. Isso eu estou dizendo do Velho Testamento até o finalzinho do Novo Testamento, ou até o fechamento do livro de Malaquias. Jesus já havia sido mencionado e ele teria que vir para cumprir aquilo que o Pai havia determinado já para fazer. Mas será que Jesus ele não tinha uma opção de se negar, a sair lá do átrio
para vir padecer na terra por um monte de pessoas que já estavam, assim, entre aspas, contaminada com o pecado, afastada literalmente de Deus, e só restara naquele momento religião, política e os demais. Enfim, será que Jesus ele não poderia ter se negado? Com certeza sim. Com certeza Jesus poderia ter se negado, não vou sair. Ele poderia ter falado assim, não vou sair. Mas ele não falou. Ele simplesmente desceu, né? Maria foi anunciada, você pega isso no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Maria foi anunciada que dela viria o Salvador. Ou seja, ela daria luz ao menino que iria salvar o mundo. Mas salvar o mundo de que forma? O mundo ele já estava contaminado com a presença do pecado. Precisaram então de uma ponte para que as pessoas pudessem novamente chegar-se a Deus. Jesus é essa interligação. Jesus é essa ponte que liga você a Deus. Ele simplesmente intercede ao Pai. Todas as orações, ele simplesmente intercede ao Pai para que você seja abençoado. O Pai não ignora os seus pecados, mas a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel, aonde entra Jesus novamente. Toda vez que você peca e cai em alguma coisa, o próprio advogado Jesus, ele acaba te defendendo perante a Deus, para que as suas orações sejam ouvidas. Mas vamos ao assunto. Por que resolvemos falar do amor? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Beleza. O amor de muitos estão esfriando, como nós podemos ver. Mas esfriando em qual sentido? Todos eles. Vamos lá. Primeiro, o amor pessoal, o amor entre um homem e uma mulher. Segundo, o amor fraternal, que é o amor fraterno, aquele amor de família. Terceiro, o amor profissional. As pessoas fazem uma desfragmentação entre a profissão e pessoa. Julga-se dessa forma, não. Você é pago para fazer um determinado trabalho e ponto. Não quero saber. Vai fazer de acordo com o que eu vou te pagar. Você colocou o dinheiro, a sua necessidade, mas em seguida você não colocou algo diferente. A sua determinação é uma ordenância, ou seja, você não usa amor dentro daquela situação, você não tem o carismático, o carinho com aquela pessoa. Não, ela só representa um número para você. Então, a partir do momento que ela representa um número para você, você deixa de enxergar as necessidades que estão atrás dela. Se ela não fizer exatamente aquilo que você quer, que você determinou, você não consegue enxergar que atrás dela tem filho, filha, esposa, aluguel, contas, enfim, uma série de situações. Ou seja, você suprime isso e só deixa a sua necessidade. Enfim, então são esses pontos que nós estamos falando hoje. O amor dentro da religião, dentro da igreja, está esfriando. Exemplo, quando eu falo para você assim, você tem que fazer dessa forma na sua igreja, né? Você não pode ir em outra igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu estou deixando, eu estou fazendo com que você desconheça que nós somos uma unidade em Cristo, independente de placa. Nós somos família. Todo aquele que faz a minha vontade, essa é a minha família.
Foi essa resposta que Jesus falou a um discípulo quando foi chamar ele dentro do templo, aonde ele estava pregando, porque a família dele de sangue estava do lado de fora chamando ele. Ele falou o quê? Todo aquele que faz a minha vontade, esta é a minha família. Então entenda bem, se Jesus considerava que todo aquele que faz a vontade dele é a família dele, nós que somos chamados de irmãos, também temos que nos considerar. Se eu vejo um irmão meu passando alguma necessidade, seja ele carnal ou não, eu tenho que ajudar. Vai me beneficiar ou não? Não me interessa, eu tenho que ajudar. Ah, mas não, eu tenho que ajudar. Estive com fome, tu não me deste de comer. Estive com sede, também não me deste de beber. Estive nu, também não me vestiste. São alegorias que Jesus fez, usando algumas tipologias que falam exatamente o que nós estamos falando aqui. Então, temos que compreender que se não tivermos esse amor incondicional uns pelos outros, um amor sem interesses, um amor sem pretensões, um amor sem, enfim, sem nada que vá nos beneficiar em alguma coisa, a não ser beneficiar as próprias pessoas que o estão recebendo, infelizmente vamos nos enquadrar, né? Vamos nos enquadrar nas pessoas que não amam Cristo. Aquele que vem e recebe um desses pequeninos também está recebendo a mim. Se você deixa de receber alguém da parte de Deus, você deixa de receber a presença de Deus. Minha preocupação, nossa preocupação em geral, é isso. Quando as pessoas deixam de enxergar que precisam uma das outras, que tem que ter esse afeto, esse apego, esse carinho, tem que trazer. O que significa trazer? Arrebatar, trazer para perto. Se você deixar de entender dessa forma, vai ficar um pouco difícil. Não adianta uma légua de pessoas pregarem o Evangelho se não consegue entender o que é o amor, o que é a preocupação com os outros. Eu me preocupo se seu estado mental ele está ajustado. Eu me preocupo se seu estado espiritual ele está ajustado. Eu me preocupo se seu lado financeiro está ajustado. Você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar. Se preocupe um com os outros. Não ignore, não. Não vamos ignorar aquilo que está diante dos nossos olhos. Não precisa eu fazer uma grande exegese ou uma grande hermenêutica para te falar isso. Não precisa. Você tem que somente praticar. Se o seu filho lhe pede algo, analise bem o que ele está lhe pedindo. Vê se vai ser bom para ele ou não. Mas não é bom para você não. Vê se vai ser bom para ele. Ame mais. Sinta mais esse amor. Sinta mais essa presença boa. Diga para você mesmo: eu amo você. Diga para outra pessoa: seu dia vai ser abençoado hoje. Diga para outra pessoa: você vai ser próspera hoje. Jesus está com você. Eu estou com você. Ofereça um abraço, um aperto de mão. Sorria um pouco. Diga que o dia hoje vai ser maravilhoso. Sinta ao seu redor a presença do Espírito Santo, o Espírito Consolador. E transmita esta presença e passe esta presença para que as pessoas sintam o poder, sintam essa evasão passando para outra pessoa. Quando nós falamos em
co-criar alguma coisa, você tem que desejar e criar na mente dessas pessoas que precisam de alguma coisa, coisas positivas. Se você deixar de fazer isso, vai ficar difícil. Eu vou te dar um exemplo. No livro de Gênesis, a gente vai encontrar a história de José. Todo mundo sabe sobre a história de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, porque o pai dele, entre aspas, os irmãos pensavam que o pai dele gostava mais dele do que deles. Então, por inveja, eles pegaram o próprio irmão, jogaram no buraco com pretensão de matar. Não conseguiu matar, jogaram nesse buraco com pretensão de matar, não conseguiu matar, vendeu o irmão como escravo. A história é muito grande, vendeu o irmão como escravo. A partir daquele momento, começou uma nova trajetória na vida de José. Resumindo, José virou governador do Egito, mas antes ele tinha padecido muito, mas virou governador do Egito. Na primeira oportunidade que ele teve, ele podia matar os irmãos todinho, podia tirar tudo deles, mas José tinha algo que o mundo não tinha: amor. José tinha amor. José queria reunir e não dividir. Ele queria reunir novamente a sua família, trazer para ele. E ele fez isso. José supriu a necessidade de muita gente pelas revelações dadas por Deus. José se tornou rico e próspero, mas ajudou muita gente. Então nós vemos a história de José de uma forma de um exemplo. Um exemplo de quem sofreu, porém não fez as pessoas sofrerem. Não usou de segundas intenções. Ele chegou até a brincar um pouco, porém pegou a sua família de volta. Nós vemos várias histórias bíblicas falando sobre isso. Então temos que ter esta mesma cumplicidade. Eu não vou demorar muito para o vídeo não ficar tão extensivo, mas espero que você tenha compreendido que é necessário hoje você praticar o amor na sua vida. É necessário hoje você praticar a caridade na sua vida. Para você alcançar a redenção que vem do céu, você tem que primeiro redimir. Redimir as pessoas de seus pecados, perdoar as pessoas, não ser uma pessoa tão rancorosa, não ser uma pessoa vingativa, não ser uma pessoa vingativo, enfim, você tem que aprender isso. Pratique o amor. Pratique, mas pratique mesmo, para que as pessoas te vejam como imagem e semelhança. Vemos muitas coisas dentro das nossas realidades hoje e que fogem da nossa compreensão. Às vezes olhamos para nós mesmos e vemos o quanto nós somos imperfeitos, nós queremos ser perfeitos e não conseguimos ser perfeitos. Perfeito só Deus, só Jesus. Mas podemos fazer algo para que possa ser diferente através do nosso testemunho, as pessoas poderem ver Jesus Cristo conosco. Então, compreendam que se não for desse jeito, vai ficar um pouquinho difícil. Nós vemos vários heróis da fé, várias pessoas dentro da Bíblia que passaram por tantas necessidades, tantas provações, sendo ele pobre, rico, médio, grande, e mesmo assim eles conseguiram continuar. Então vamos fazer assim. Mesmo assim eles conseguiram amar.
Você vê algumas histórias de Moisés. Moisés poderia fulminar o povo, mas ele se colocava na frente e pedia misericórdia primeiro, mas o povo endurecido o coração, então Deus tomava as decisões e mandava com que Moisés fizesse. Muitas das vezes o povo ele padece por aquilo que ele mesmo constrói. Então eu estou te pedindo, faça desse jeito. Faça assim. Que Deus abençoe a todos. Eu me chamo Reverendo Cipriano Castro. Que a graça de Deus esteja sempre com cada um de vocês. Em nome de Jesus.